Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês duas formas de a gente estar utilizando um enumerado para preencher valores e labels de um dropdown. Ou seja, usar um enumerado dentro de um dropdown, né? Geralmente a gente usa o dropdown utilizando valores de uma consulta no banco de dados, né? Mas pode ser que você tenha um dropdown, né, para uma opção para o usuário que é algo estático, que é algo que você tem da sua aplicação mesmo, que não precisa vir do banco de dados e que você quer usar, por exemplo, a partir de um enumerado que você tem. Então vamos lá. Partindo do que a gente tem aqui no nosso caso de uso, um enumerado aqui de role, tá? Ou cargos mesmo de usuário. Então a gente vai ter aqui valores. Geralmente para esses enum aqui, que a gente vai usar essa estratégia, seriam enumerados que a gente tem, por exemplo, aqui. Alguma coisa, por exemplo, aqui no nosso caso de role, a gente vai ter aqui o admin. Vamos ter também aqui, pode ser o manager, o partner e o member, vai. Member. Então, isso aqui são valores para o dropdown, certo? Os valores que identificam, certo? São identificadores de uma opção selecionada pelo usuário. Porém, concorda comigo que fica meio feio, meio esquisito, ruim, nada amigável mostrar para o usuário isso aqui como opção? Ele não vai entender o que quer dizer, né? Primeiro que aqui está em inglês, né? Porque boas práticas de desenvolvimento e tudo mais. Mas seria mais interessante isso aqui estar formatado, né? Tá descrito de forma correta e amigável, né? Para o usuário final. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui no TotalFlow? Inclusive, deixa eu mostrar aqui a utilização desse enum aqui, simplesmente com os values, para você ver como fica escrito mesmo. Então, vou adicionar aqui uma coluna bem rapidinho. 56, vou usar esse aqui, centralizar no meio, ok? Vou adicionar aqui então o dropdown. Vou vir nesse dropdown, só vou botar aqui uma altura mais interessante, e ok. Então a gente vai vir aqui nas options e vou adicionar o enumerado lá. Ó, imagina que a gente está usando o enumerado como valores do dropdown. Vou dar um play e já volto aí. Bom, voltando aqui pessoal, deixa eu mostrar aqui. Ó, como vocês podem ver, as opções para o usuário ficam utilizado, né, o mesmo valor do enumerado. Então a gente não tem como descrever de uma forma mais amigável para o usuário isso aqui nativamente com o Flutterflow. Então você pode vir aqui ver que ele tem essa opção de label, certo? Que ele permite, inclusive, que a gente selecione o tipo de dado do nosso values. Por exemplo, eu vou botar aqui no, vou selecionar aqui o role, e a gente passa aqui os valores para esse dropdown. E aí a gente teria como selecionar as labels. As labels a gente já botou automático para usar os próprios valores, que é o mesmo resultado que a gente já tem ali. Porém, ó, aqui a gente teria a opção então de passar uma lista de labels, de descritivos. Só que a gente não tem como criar isso aqui do zero, certo? Então, eu vou mostrar aqui duas alternativas. A primeira a gente vai usar, vai ser feita totalmente sem código, né, via alternativas que o Flutterflow disponibiliza. E a segunda alternativa a gente vai ter que realmente criar uma função ali, mas é bem prática, bem fácil de fazer. Eu explico a lógica e vai ser bem tranquilo de fazer, tá bom? Então vamos lá. A primeira estratégia consiste no quê? A gente vinha aqui, a gente tem um enumerado de role, certo? A gente vai criar um data type. Esse data type a gente chama de enum ou, e aí como padrão aqui eu estou adotando utilizar o descriptor, tá? Porque ele é um data type especial para descrever enumerado, mais especificamente para descrever o enumerado de role. Esse data type precisa ter aqui um value, que é o enum em si, um item do enum mesmo, que a gente quer descrever, e a label, que é a string, que é realmente o descritivo daquele valor lá. E aí a gente precisa também de um app state. Esse app state a gente chama de enum ou descriptors, descritores de enum ou. A gente usa aqui o data type que a gente acabou de criar, marca aqui lista, e se quiser também pode marcar o persisted.
Beleza, agora a gente tem como criar os itens aqui, ó. E aí, o que que a gente vai fazer? Descrever cada item. Então, quando for admin, eu quero que ele converta para administrador. Quando for manager, chamar de gerenciador. São só valores aleatórios mesmo, tá? Partner, a gente chama de parceiro. E por último, o member, a gente converte para member. Ok, feito isso, a gente pode voltar aqui para o nosso dropdown. Eu vou ajustar aqui os valores, eu vou utilizar aqui já do nosso, ao invés de usar o que o Flutterflow sugere, eu já vou utilizar aqui do AppState, nossos descriptors. Eu vou dar um map para poder selecionar aqui o campo value, certo? Se você lembra bem, o value é o item do enumerado mesmo, então vai dar certinho aqui. E daí aqui em labels, a gente vai também iterar aquele AppState, gerando o descriptors, vou dar um map, selecionando agora a opção label, que é a descrição daquele item lá. Vamos aguardar aqui. Como a gente marcou essa opção que permite definir o tipo de enumerado, a gente precisa aqui definir um enumerado padrão. Então eu vou colocar aqui o admin mesmo. Assim que carregar, eu volto lá. Eu vou voltar aqui então, para a gente testar como é que ficou esse resultado aqui. Voltando então, pessoal. Ó, repare que já está convertido aqui, mas eu quero que vocês notem também aqui, ó, a parte de drop-down value, que é o valor que está lá contido, que é a opção que realmente identifica o que o usuário selecionou. Então aqui está admin, que é o enumerado lá. E aqui a gente tem todo o descritivo. Ó. Pode ver que a gente converteu aquele enumerado, então, para uma forma amigável para o usuário selecionar aqui, né? Agora faz muito mais sentido. Inclusive a gente pode usar acentuação e tudo mais. Enquanto o enumerado é utilizado só como valor mesmo que identifica a opção selecionada. Pode ver, eu vou mudar aqui para parceiro e aqui mudou para par. Certo? Então essa é a primeira opção, utilizando totalmente no code, né? E utilizando o recurso nativo do Flutterflow ali, referente a dados. Agora vamos para a segunda opção, que é, eu vou duplicar aqui o dropdown, duplicação, espaço aqui na coluna. Nessa segunda opção, eu vou alterar aqui no values, e eu vou usar o que o Flutterflow sugere aqui agora, values, certo? E aqui nas labels, a gente vai precisar criar aquela função. Então a gente vai vir aqui até código customizado, vamos criar aqui uma nova função. Eu vou chamar aqui de describe. Tá? Ó, pode ver que eu estou sempre usando essa questão de describe ou descriptor, porque é o que realmente isso faz com o enumerado, né? Descreve. Então, describe, num, ou, e eu vou usar aqui values, porque essa função vai descrever os valores de num row, certo? Eu poderia criar aqui recebendo como parâmetro uma lista de rows, mas eu vou fazer aqui utilizando do próprio, buscando nativamente aqui o próprio enum do Flutterflow. Então a gente vai marcar aqui que ele retorna uma lista de string, que são as descrições daquele rolo, certo? Eu vou salvar aqui, aí não vai deixar porque não está retornando o tipo que ele tem que retornar. Então eu vou retornar aqui por enquanto um array vazio. Vou salvar a função, só para a gente poder começar a mexer aqui. Deixa eu abrir. Deixa eu ver se a gente já consegue utilizar o enum aqui. Não, ainda não. Então quando o Flutterflow faz isso, eu costumo apertar aqui uma vez e deixar o mouse em cima de alguma coisa que ele deveria carregar. Ó, não sei se vai ter dado certo. Estou fazendo até funcionar. Ainda não foi, ele não está identificando. Vamos lá. A gente saiu vendo aqui. Eu bem que já tinha essa parte aqui mesmo. Acho que agora vai, né? Carregando. Aí, deu certo, viu? Então, eu estou tanto na versão web justamente para a gente ter esse auxílio aqui no código, porque na versão desktop ele não sugere nas opções. Então, beleza. A gente tem aqui todos os tipos do rolo que a gente definiu lá. E como ele é um enumerado aqui, via código a gente tem acesso a
esse atributo values, que é a lista de todos os rows que tem. Então eu vou usar isso aqui. E aqui, como é uma lista, a gente pode usar aqui o map. O map recebe uma função que resgata o item lá de dentro, que é um row, no caso. Pense no values como uma lista. Ele é uma lista, no caso, né? Pense numa lista como uma caixa. E cada item lá dentro é um produto. Vamos dizer que é uma caixa de produto. Chegou uma encomenda sua, é uma caixa cheia de produtos. Você comprou um lote, por exemplo. E usando essa função map, é como se a gente abrisse a caixa, tirasse e tenha item de lá de dentro. E quando você tira um item, você pode fazer alguma coisa. Imagina que você pode desembalar o item, né? Ele está dentro de uma embalagem, por exemplo. Então você pode desembalar, colocar em outra caixa, fazer alguma outra coisa com aquilo. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai acessar item a item, vai desembalar, que no nosso caso aqui vai ser converter para outro tipo, que é uma string, que é com o descritivo daquele roubo. E vai colocar em outra caixa, que no caso aqui colocar em outra caixa significa retornar essa outra lista que a gente modificou. Então basicamente a gente vai usar a seguinte estratégia. Eu vou criar um objeto aqui, tipo JSON mesmo, ó. Com isso aqui a gente consegue fazer isso. E cada chave vai ser um item de row. A chave vai ser o row mesmo, que identifica aquele carinha que a gente vai acessar aqui com colchetes na posição aqui do row que a gente está retirando. E quando a gente fazer isso assim, a gente pode usar aqui como chaves cada row. Olha só, admin, por exemplo. A gente coloca 2 pontos e o valor nessa chave, na chave admin, vai ser a descrição disso aqui. Então, administrador. E coloca uma vírgula e pode fazer o próximo. Ou ponto manager vai ser gerenciador. Pode ver que é a mesma coisa que a gente fez antes, totalmente sem código com Photoshop. Ou ponto member vai ser membro. E por último, partner vai ser o parceiro. Ok, aqui no Flutter, como a gente disse que isso aqui vai retornar uma lista de string, a gente tem que retornar uma lista de string. Porém, quando a gente faz isso aqui, ó, de acessar um objeto, aqui, como a gente está fazendo isso aqui, a gente está tentando acessar uma das chaves aqui do objeto. Só que ele não sabe exatamente se isso aqui vai retornar algum dado. Então a gente tem que usar isso aqui, é só para satisfazer o Flutter, tá bom? Utilizar interrogação, interrogação e botar uma aspa simples. E também aqui no final a gente tem que usar o list, para ele realmente converter para uma nova lista isso aqui. Então a gente vai passar cada item aqui, convertendo isso para uma string, que é a descrição, e depois a gente tem que converter esse tipo de dado para uma lista. Então, ok, pode ver que parou de dar erro. A gente precisa disso aqui, ó, senão ele vai dar erro também. E é isso aí. Ou a gente faz isso, ou a gente vem aqui e marca aqui que ele pode ser nulo. Mas no nosso caso aqui ele nunca vai ser nulo, então só para a gente não ter esse problema, a gente coloca aqui essa parte aqui, ok? Mas basicamente a função se trata disso, a gente acessar o nosso enumerado lá, o que você criar, acessar esse atributo values, que vai retornar uma lista de todos os itens de enumerado. Aí a gente chama essa função map, passando uma função que resgata cada item. A gente cria esse objeto já acessando uma posição dele, e cada posição dele é um enumerado. E a gente só faz a descrição de cada item, certo? Basicamente, essa função vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá com o enum row descriptor. Eu só vou marcar isso aqui só para a gente checar a função. E eu já vou adicionar lá ela, a chamada dela, para a gente poder ver o resultado. Vai ser o mesmo resultado, inclusive. Então aqui, ao invés de usar isso aqui, eu vou até remover. Eu vou fazer a chamada. Opa, eu vou fazer a chamada dessa função. E vai estar tudo certo, porque ele retorna uma lista de string. Certo? Então, vamos voltar aqui. Ok? Como você pode ver, a gente tem os mesmos valores. Então aqui a gente tem o dropdown value 1, que é aquele que a gente fez da primeira estratégia, e o dropdown value 2, que é o da primeira estratégia. Eu vou mudar aqui para parceiro e perceba que aqui também está com o enumerado certo. Então essas são as duas formas de a gente usar enumerado aqui para dropdown no Flutter. A primeira estratégia eu acho interessante,
porque você pode fazer tudo sem código, né? Bem simples de fazer ali com o Flutterflow. E só é uma perspectiva minha que eu acho um pouco ruim a gente ter que sujar o AppState com uma coisa aqui que é arbitrária de uma página, por exemplo. Mas a gente não tem como setar valores iniciais para um local state de página, então a gente tem que criar no AppState. Dessa forma, ele só tem essa perspectiva, mas não é algo tão ruim, tá? E é inclusive uma boa estratégia para quem não tem muito conhecimento de código, pode ser uma boa opção. E que daí, se você tem conhecimento de código, é interessante talvez a gente só criar aquela listagem de labels, criando aquela funçãozinha que é muito simples de fazer. Eu vou deixar também o código na descrição, se você quiser aprender ali e tudo mais. A lógica, pelo menos, né? Basicamente só vai trocar aqui para o enumerado que você quer. Num teste, por exemplo. Aí vai pegar o value e ele vai passar aqui nas chaves cada item que você quer descrever. É bem simples, é exatamente isso. Então, isso é a função. E essas são as duas formas que eu trouxe aqui para vocês de usar um enumerado em um drop-down Flutterflow. Valeu!